pensa que vai ser o futuro? Oi gente, eu sou a Iori Simões. Hoje eu trago para vocês minha opinião sobre uma leitura um tanto quanto diferente do que eu tenho costumado a fazer, mas que eu achei de uma premissa bem interessante, que é o lançamento do autor Fábio Rodrigues, Gothic Face e o Mistério da Caveira. O livro está disponível tanto na versão em e-book quanto na versão impressa em diversas plataformas. Para saber onde adquirir, todas as informações estão aqui no box de descrições. Fábio Rodrigues entrou em contato então para que eu fizesse a leitura, apresentando o livro dele como uma distopia futurista e que ela procura eliminar aquela ideia utópica ou uma visão otimista de quem ainda acredita num futuro igualitário. E eu acho que a gente percebe esse ar sombrio aí desde a capa do livro e que vai permear também toda a leitura. Aqui a gente está falando então de uma sociedade que, como eu mencionei, está estabelecida no futuro, mais ou menos um século para frente aqui de onde vivemos agora. E essa sociedade ela se formou depois de um apocalipse que existiu e que ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu. A gente tem uma versão dada como verdade para esse fato, mas existem burburinhos de que pode não ter sido assim. E essa versão aceita é que alguns países tinham se unido junto com extraterrestres para criar uma arma nuclear. Houve uma explosão numa usina e a radiação acabou infectando boa parte da população. Mas criou-se uma nova sociedade, novos seres, e essa nova sociedade também formada aí por alguns outros países que se uniram contra aqueles outros, agora vive de uma forma muito fechada em que só faz parte desta sociedade cidadãos que têm talentos excepcionais. Quem não se enquadra nesses novos padrões vive completamente às margens, enfrentando miséria, pobreza, enfim. E aí essa sociedade que é muito fechada está desenvolvendo aí uma rede social, uma realidade virtual chamada Gothic Face. E a grande questão é que isso é também utilizado como uma ferramenta do governo para poder manipular a sua população. O intuito deles é conseguir estabelecer uma população que não se revolte, que obedeça às regras do governo. E esse governo tem também regras muito fechadas, tem uma religião própria, que tem seus dogmas que vão facilitar toda essa tentativa de domínio do governo. E aí o Fábio Rodrigues ele criou então diversos personagens em que a gente acompanha as perspectivas e as trajetórias de cada um, situados em diversas posições dessa sociedade. A gente tem aqueles que vivem em meio a essa sociedade, que são parte ali aceitos, a gente tem aqueles que estão fora, que são os rebeliões, que estão lutando por seus direitos, o que traz uma possibilidade da gente entender essa sociedade por diversas perspectivas, por diversas experiências, tanto a experiência de quem está de fora tentando lutar contra aquilo, quanto quem está dentro daquela sociedade integrado a ela. Já é bem interessante a gente ter então também esse indício desde o início de que o apocalipse que aconteceu pode ser que não seja exatamente aquilo que é contado, porque isso tem muito a ver também com toda a mensagem que o autor constrói na leitura. Se a gente está falando então de fatos que podem não ser verdadeiros, é porque a gente tem interesses, né, em que a história se ajuste dentro de interesses próprios. E isso tudo faz parte daquilo que é construído ao longo da leitura. E vale a gente dizer também, né, que olhando para o título do livro, pode ser que a gente ache que existe um erro aí de escrita no Gothic. Só que esse Gothic não vem de gótico. Ele é um neologismo que vem de ghost e automatic. E a partir daí a gente já vê também como o autor faz muitas brincadeiras com palavras. Então muitos nomes de personagens ou mesmo de eventos são referências a figuras reais da nossa história, episódios reais da nossa história. Então não é incomum a gente ver nomes aí conhecidos para determinadas figuras que exercem papéis específicos ao longo da história. O livro não é longo, então ele é uma história que você consegue ler com uma certa velocidade até, e o fato da gente ter muitos personagens, da gente ter várias situações e
de se tratar, né, de um universo desconhecido pra gente, faz com que haja muita novidade aí na história e também possibilite essa leitura aí mais ágil. Ao mesmo tempo, eu demorei um pouco para conseguir me situar ali, me conectar aos personagens, até porque muitas dessas informações, elas são dadas mais ao início ali da leitura, quase que como um relatório, como se o autor estivesse situando a gente, que é algo importante de ser feito, porque, de novo, a gente tá falando de um universo que não é o nosso, mas em termos de leitura isso afeta um pouco, né? A gente demora um pouquinho para engrenar na história, no enredo. Falando do ponto de vista de quem escreve, é bem difícil a gente conseguir mesclar, envolver o leitor na história, no enredo, nos acontecimentos e passar as informações que são necessárias pra gente compreender aquele universo, aquelas personagens. E algo também que é bem interessante é que toda a tensão do livro ela é construída de uma forma muito sutil. Então a gente vai vendo retratos de diferentes olhares, parcelas, situações, personagens daquela sociedade. Tudo aquilo vai criando uma leve tensão de fundo, porque a gente sabe que existem personagens que estão indo em busca de algo. A gente tem esse mistério da caveira permeando toda a leitura, personagens indo em busca disso, tem uma lenda aí envolvida na história, mas tudo isso vai sendo passado aos poucos. Não é um livro em que a gente tem conflitos altos e baixos a todo momento, porque esses retratos vão carregar sempre metáforas, críticas, tudo feito de uma forma bastante sutil. E eu acho que um dos pontos principais é que o livro termina, de certa forma, numa frustração, porque a gente fica esperando ao longo de toda a leitura uma certa luta e a gente não vê essa luta acontecer de fato, a gente vê a preparação para ela, o indício daquilo que virá. E mais do que tudo, o livro termina numa grande reviravolta que vai intensificar a mensagem construída no livro. E aí a gente volta àquilo que eu mencionei lá no começo, né, sobre a apresentação que o autor fez do livro para mim, sobre eliminar uma visão positiva, otimista de um futuro igualitário, porque no fundo o que a gente tem aqui é essa mensagem muito forte de que os seres humanos estão sempre em busca do poder, sempre em busca do controle. Isso faz com que a gente entre em ciclos daquilo que acontece na nossa história, que novas sociedades vão aparecer, uns vão se sobrepondo aos outros e é assim que a história é construída, que vai sempre gerar poder na mão de alguns, explorando outros, uma outra parcela da população que vai sofrer com todas aquelas desigualdades. Ou seja, não é um livro que vai trazer uma visão otimista da nossa sociedade, de um possível futuro, mas que vai ter uma visão crítica de como as tecnologias são utilizadas como controle, quais são os possíveis desenvolvimentos da nossa tecnologia e sempre em evolução, e tudo isso feito por meio de metáforas. É uma visão metafórica, né, da sociedade que já existem, das possíveis formas de controle que já estão sobre nós, para que a gente tenha sempre a população ali sob domínio de um governo. Para quem gosta, então, de leituras distópicas, leituras que pensam universos diferentes, mas que ainda assim tem uma correlação com o nosso, fica aí a indicação de Gothic Face, o Mistério da Caveira, que eu acho sempre bem interessante a gente pensar visões que diferentes pessoas têm sobre as nossas formas de vida. E vocês, qual foi o último livro que vocês leram nesse estilo? E o que vocês pensam sobre a nossa evolução como sociedade? Vocês acham que as tecnologias estão aí para nos ajudar ou elas estão aí para fazer com que a gente fique cada vez mais refém delas e de quem detém o poder? Pensando pensamentos. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa seu comentário para a gente poder trocar aí figurinhas. Vou pedir para você deixar também a sua curtida, porque isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Obrigada por isso. Para quem tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha nas demais redes sociais, por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.